andar junto, jejum, a oração e a Bíblia, Deus ele revela pecados ocultos no nosso coração. E é o que esse texto diz. O primeiro diz: a palavra viva e eficaz. Ela não entra aqui no nosso coração e morre, e acaba, e fica um ponto final. Não, ela entra no nosso coração, ela entra onde precisa ser moldado, e ela nos molda, ela nos muda, ela nos mostra aonde precisamos mudar. Quando a Eliseuda pregou aqui sobre o altar e sobre as cinzas, ela disse, né, que todas as manhãs a gente precisa levantar esse altar a Deus e pedir que Deus nos revele aonde a gente precisa mudar, aonde a gente precisa melhorar, quais os pecados que a gente precisa, né, tirar do nosso coração. E uma das ferramentas é essa: o jejum, a oração e a Bíblia. Jejum, a oração e a Bíblia. Faz o teste. Eu te convido, eu te desafio a fazer um propósito com Deus. E Deus vai revelar para você aonde você precisa mudar, aonde você precisa ser moldado, aonde você precisa sair da zona de conforto. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E literalmente esse texto diz que a palavra Logos, o conceito geral, a Bíblia Sagrada, ela é viva e ela é eficaz. Ela não é estática. Ela tem poder, ela revela quem somos, ela é um instrumento que Deus usa para nos moldar. Essa palavra ela é atemporal, ela percorreu por vários anos e séculos, e ela está aqui hoje e ela fala da mesma forma que ela falou lá para o povo hebreus. Então ela é atemporal e ela age no presente, hoje. Ela é uma espada de dois gumes, porque o texto diz assim, ó: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. O que é isso? É uma espada que corta dos dois lados. Ela simboliza, esse termo simboliza a capacidade da Bíblia nos confrontar. A Bíblia, ela nos confronta, não para nos humilhar, não para nos derrotar, não para esfregar na nossa cara o nosso erro. Muito pelo contrário. A Bíblia, ela nos confronta para a gente melhorar, para a gente ser servos humildes em Deus, cristãos em Cristo Jesus. Sermos como Jesus. Então ela nos confronta, ela nos tira da zona de conforto. E ela, né, corta o nosso erro. Ela poda, ela tira o nosso erro. Essa espada, ela tem esse poder. Ela simboliza isso. E aí diz assim: ela penetra até o ponto que divide a alma do espírito, juntas e medulas. O que isso quer dizer? Que ela não é uma metáfora, né, de um médico que usa, né, um bisturi aí simplesmente para dividir o corpo. Não, ela é uma palavra que ela alcança lugares mais escondidos, que talvez as pessoas próximas a você não sabem o pensamento que você tem, não sabem a amargura que você tem, não sabe o pecado, os pensamentos que tem no seu coração, porque pensamento não tem cerca, né? Pensamento não tem como a gente às vezes limitar o nosso pensamento. O pensamento vai atropelando tudo e a gente pensa de tudo e mais um pouco, principalmente os ansiosos e preocupados, né? Quando eu estou preocupada, eu já penso que o Johnny bateu a moto, que atropelou um cavalo, enfim. O pensamento da gente, ele não tem cerca. Então, essa palavra, ela vai lá, naquele local que ninguém consegue ver. Ninguém consegue, talvez, julgar pelas suas atitudes. Ela é
uma ferramenta que vai onde ninguém consegue ver. E ela discerne o que está lá dentro. Ela tira o mal, ela separa o mal do bem. Como eu disse, ela não está ali para expor o seu pecado. Ela não está ali para jogar na sua cara: ó, você fez isso, você fez aquilo, você está errado. Não. Ela é uma palavra que ela nos molda lá no nosso profundo, no âmago da alma. Ela está ali para tirar o nosso auto-engano. Muitas das vezes a gente age achando que está certo, a gente age achando que, né, é o bam, é o último pacote aí, é a última bolacha do pacote. Bam. Que nós não estamos acertando nisso, naquilo outro, nos pensamentos, nas intenções. Então, essa ferramenta de dividir a alma e espírito, juntas e medula, ela alcança aonde ninguém consegue alcançar. E aí o quarto ponto, julgamento, diz assim: ao ponto de dividir a alma, juntas e medula, e os pensamentos e intenções do coração. Essa ferramenta, ela é como um raio-x. Ela revela a verdadeira motivação que está por trás daquilo que a gente faz. Por exemplo, o que te traz até a igreja? O que te faz, o que te motiva vir à igreja? Muitas das vezes a gente vem, né, no automático. Tem que ir para a igreja, tem que... essa palavra, ela te mostra a verdadeira intenção que faz você vir até a igreja. Essa palavra, ela nos mostra o que nos motiva a cantar aqui na frente, pegar o microfone e cantar. Essa palavra, ela nos mostra porque a irmã, né, do café levanta do seu banco, vai lá e prepara um cafezinho. Essa palavra, ela nos mostra qual é a verdadeira intenção do nosso coração, do nosso pensamento. Glória a Deus. Então, essa palavra, ela é rica e ela é poderosa. Ela é poderosíssima. Como eu disse, eu desafio a você a fazer um propósito de orar, jejuar e ler a Bíblia. Faz um tempo determinado. O tempo que você conseguir, 3 dias, 7, 10, enfim. Se a palavra de Deus não te revelar, você pode queimar a sua Bíblia. Você vai na praça pública e queima a sua Bíblia. Só que você tem que fazer as 3 coisas. Para isso acontecer, você tem que fazer as 3 coisas: jejuar, orar e ler a Bíblia. Eu não garanto nada, a palavra de Deus garante. Amém. E mais uma dica: leia os evangelhos, leia as palavras de Jesus. Principalmente as palavras de Jesus, que eu tenho certeza que as palavras de Jesus vai revelar no seu coração o que você precisa mudar, o que você precisa ser moldado, o que Deus precisa, né, fazer na sua vida para que Ele realize um plano maior. Então, eu gostaria de deixar aqui três exemplos de prática, né? Claro que eu já falei do jovem, mas o primeiro passo, você usar a espada, que é a palavra de Deus. Antes de você orar, antes de você jejuar, tire um tempinho e leia a Bíblia. Tire aí 10, 15 minutos. É muito tempo. Tire 2 minutos, leia um versículo por dia, pelo menos. O primeiro passo é: leia essa espada. Deixe que essa espada fale com você. Se você leu e não entendeu, leia de novo. Faz que nem eu esparrando um monte de Bíblia lá em casa. Às vezes o John até fica bravo comigo, porque eu esparrando um monte de Bíblia. Eu gosto de ler várias versões. O meu primeiro passo para mim entender o texto é ler várias versões. Inclusive eu quero ler na versão A Mensagem
o texto de Hebreus 4:12, que diz assim, ó, na versão A Mensagem. Tudo, lembrando, eu vou ler na outra versão para vocês verem a diferença. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e julga a intenção, os pensamentos e intenção do coração. Olha a mensagem como está escrito. Tudo o que Deus diz é sério. O que Ele diz acontece. Sua poderosa palavra, aguda como um bisturi, é capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mas mantendo abertos para ouvir e obedecer. Nada, nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Não se pode fugir dela, não há como. Olha que versão diferente. E olha como ela nos dá um panorama diferente, né, do que a gente é acostumado a falar. Esse texto aqui, ele me fez compreender a promessa de Deus. Muitas das vezes a gente se apega a promessas prometidas por humanos. Quando qualquer que seja a pessoa que fala aqui no microfone, ó, Deus vai cumprir a promessa que fez na sua vida. Acalma o seu coração, que Deus vai cumprir a promessa. A promessa de Deus. O que vem na sua cabeça? Se Deus fizer com você e comigo, o que vem na sua cabeça? Aquela promessa de homens falhos, homens atuais, que prometeu na sua vida que você vai ser um cantor, que você vai ser um pregador, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo, que você vai vencer a dificuldade, blá blá blá. Essa promessa de Deus aqui não é promessa de humanos atuais que falaram na sua vida. Essa promessa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem promessa para a sua vida, mas é isso aqui. Não é o que o profeta prometeu para você. Não é o que a pregadora famosa, o pregador famoso falou para você. Pelo seguinte, essa palavra de Deus aqui, ela passou por vários crivos. O que é crivo? É tipo uma peneira. Várias pessoas leram, estudaram, e aí elas chegaram. Várias pessoas chegaram à conclusão de que isso daqui, todo esse conteúdo é importante para a sua vida. Quando uma pessoa vem de fora e profetiza na sua vida, eu tenho certeza que essa profecia, ela não entrou nesse crivo que a Bíblia Sagrada entrou. Então essa pessoa, principalmente, irmãos, a nossa geração de hoje, nós somos uma geração muito falha, pecadora. A gente deveria orar mais, a gente deveria ler mais a Bíblia. Então, se alguém profetizou para a sua vida, essa pessoa dá uma empolgadinha aqui, ali, acolá. Coloca essa promessa em segundo lugar na sua vida, não em primeiro. Coloca essa promessa aqui em primeiro lugar na sua vida. Glória a Deus. Essa promessa aqui que é a verdadeira, que é a legítima, que é a palavra viva e eficaz, ela não vai voltar vazia. Só se você ler bem, com muita raiva mesmo, com muita incredulidade no seu coração. Mas se você orar no Espírito, com humildade, com sinceridade, principalmente com sinceridade, eu tenho certeza que essa palavra, ela cumpre o que ela diz. E aqui ela está falando, não eu. Ela está falando que ela é viva e ela é eficaz. Ela penetra até a divisão da alma, juntas e medula, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Não sou eu que estou falando. Então, se você ler essa palavra, se você meditar nessa palavra, se você fazer a experiência do jovem, eu tenho certeza que Deus, ele vai moldar a nossa vida. Porque, irmãos, não é porque a gente vem na igreja, que a gente é crente há muitos anos, que eu mesmo, né, sou uma das pessoas que mais frequenta a igreja. Isso não significa que eu sou santa. Isso não me dá um título de santidade. Santidade é ler, é orar, é jejuar e é deixar
ser moldado por Deus. Isso é santidade. Amém. Glória a Deus. Isso é viver no Espírito. É deixar que essa palavra nos transforme. É deixar que essa palavra nos impulsione, nos tira para fora dessas quatro paredes e faça alguma coisa lá fora. Porque o mundo, eles não estão vendo mais a igreja, né, movimentando, fazendo, agindo. Não está, porque é falta da leitura da palavra de Deus. Eu ouso dizer, é falta da leitura da palavra de Deus. Pais, mães, leiam com seus filhos. Esposo, esposa, leiam juntos. Façam uso dessa palavra diária, o pão diário, o almoço diário, né? Se a Bíblia é o nosso alimento, a gente, para se manter vivo, a gente tem que se alimentar todo dia. Por que a Bíblia a gente não lê todo dia? Né? Por que a gente não busca jejuar e orar constantemente? É o nosso alimento. Se a gente não se alimentar da palavra, a gente vai enfraquecer. A igreja de Deus, ela vai enfraquecer sem essa palavra, porque é essa palavra que nos mantém pertinhos de Deus, juntinhos de Deus. É essa palavra que vai nos dizer se a nossa atitude está certa ou errada. É essa palavra que vai nos dizer. Eu gostaria de concluir lá no versículo 14, 15 e 16, que diz assim. Gostaria de concluir com essas palavras que o próprio texto nos diz. Não é com as minhas palavras, que diz assim, ó. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça